O último mês de 2023 foi marcado pela continuidade do otimismo que vimos nos mercados globais e domésticos em novembro. Então, o que esperar para janeiro de 2024? Quer saber mais detalhes do que moveu os mercados no final de 2023 e o que pode acontecer nesse começo de ano? Acompanhe tudo em poucos minutos nesse Onde Investir, janeiro 2024. O bom humor da reta final do ano ganhou força especialmente após a última reunião de política monetária do Fed, que trouxe uma mensagem relativamente mais otimista na coletiva de imprensa, apesar da manutenção dos juros entre 5,25 e 5,50, conforme esperado. Além do destaque para o progresso considerável atingido na redução da inflação, os membros do comitê discutiram pela primeira vez o momento ideal para um possível início do corte da taxa básica de juros. Nesse contexto, a curva de juros dos títulos do Tesouro Americano teve forte queda em seus vencimentos mais longos. A taxa das Treasuries de 10 anos, uma das principais referências do mercado de renda fixa global, teve queda de mais de 50 pontos base em dezembro, retornando a patamares abaixo de 3,9%. Lembrando que há pouco mais de 2 meses atrás, essas taxas estavam perto de 5%. Vale dizer que quando as taxas caem, os preços sobem e os títulos se valorizam. Os índices de renda variável também responderam positivamente a essa dinâmica, com o Nasdaq subindo 5,2% e o S&P 500 3,8% no mês de dezembro, levando os dois índices a fechar 2023 com impressionantes altas de 43,4% e 24% respectivamente. Na mesma linha, apesar do tom mais duro do Banco Central Europeu se comparado ao Fed, tivemos altas nas bolsas europeias, acompanhando o fechamento das curvas de juros locais. O índice Stoxx 50 teve variação positiva de 3,8%. Já o índice global MSCI Acqui obteve alta de 4,7% no último mês de 2023, com destaque para o desempenho dos mercados emergentes latino-americanos medidos pelo MSCI Emerging Latin America, com uma alta de quase 8%. Do outro lado do mundo, as ações chinesas continuaram a registrar um desempenho inferior aos dos seus pares globais nas últimas semanas, apesar de uma série de dados econômicos positivos e de medidas para dar ao sistema financeiro uma proteção extra contra a desaceleração do crescimento, cortando algumas taxas sobre depósitos. Enquanto isso, os preços de commodities seguem auxiliando o processo de desinflação global, com o índice CRB em queda de 1,5% no mês, enquanto o petróleo Brent oscilou entre quedas e altas, com o aumento das tensões geopolíticas sobre as condições de segurança das embarcações comerciais que operam no Mar Vermelho. No Brasil, dezembro foi mais um mês de surpresas positivas na atividade econômica, com o PIB do terceiro trimestre registrando praticamente estabilidade frente ao período anterior, porém acima da leve queda esperada por analistas. Ainda em dezembro, o Copom seguiu seu processo de redução da taxa Selic com um novo corte de 0,5 pontos percentuais para 11,75% ao ano. No âmbito fiscal, o apagar das luzes de 2023 trouxe relativa melhora na percepção de curto prazo, embora a perspectiva para as contas públicas no longo prazo siga afetando negativamente o risco país. Dezembro contou finalmente com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que manteve a meta de déficit zero para o ano que vem, e também com a aprovação final do texto da reforma tributária, que simplificará o sistema tributário atual. Além disso, a agência de classificação de risco S&P elevou o rating soberano do Brasil, deixando com isso a nota de crédito do país 2 degraus abaixo do patamar de grau de investimento, o que deu um pequeno gás adicional aos ativos brasileiros. Diante da relativa melhora do ambiente doméstico, especialmente internacional, os mercados tiveram desempenhos positivos no mês. O Ibovespa obteve alta de 5,4% e coroou um ano de forte variação positiva de 22,3%. Já o IFIX registrou crescimento de 4,3% em dezembro, demonstrando uma performance mais forte dos fundos imobiliários em relação ao que aconteceu no mês anterior. Na renda fixa, o destaque foi a variação acima de 2,7% do índice IMAB, que acompanha os preços dos títulos públicos indexados à inflação. Já o dólar caiu quase 2% contra o real no mês, caminhando para encerrar o ano próximo ao patamar de R$ 4,84. O ano de 2023 mostrou a dificuldade que até mesmo investidores profissionais têm de acertar o momento exato de entrar ou sair de algum ativo ou classe de ativo. O comportamento dos ativos no ano reforçou como é mais relevante estar investido nas classes de ativos certas e na quantidade correta ao seu apetite a risco. Que nós possamos lembrar disso por todo 2024 e adiante.
No nosso relatório mensal, o Raio XP da Bolsa, a gente fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu em 2023, toda a mudança de narrativas que a gente teve ao longo do ano. Se vocês lembrarem, no começo do ano, muita gente esperava uma recessão global, depois isso mudou para uma visão de um pouso suave. A partir do meio do ano, tivemos uma visão de que não teríamos pouso nenhum na economia global e os juros dispararam. E aí, no final do ano, a visão de um pouso suave voltou, o que fez com que os mercados tivessem um rally muito forte, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Além disso, os ativos brasileiros performaram muito bem ao longo de 2023. A Bolsa Brasileira foi uma das melhores bolsas em performances do mundo, na medida em que todo o prêmio de risco que foi colocado nos ativos brasileiros pós-eleição acabou diminuindo ao longo do ano e tivemos uma performance muito sólida de vários setores da Bolsa. Olhando para 2024, a gente continua com uma visão bastante otimista para a Bolsa Brasileira e mantém a projeção de 142 mil pontos para o Ibovespa para o final do ano. A gente ressalta 3 pontos do porquê a gente continua otimista. O primeiro deles é na questão de preços, onde a gente vê a Bolsa Brasileira ainda como atrativa, negociando com indicadores de preço sobre lucro e dividendos bastante atrativos quando a gente compara com a média histórica e também com outras bolsas globais. O segundo ponto é na questão de fluxos, onde a gente acredita que o Brasil vai continuar atraindo bastante fluxo de investidor estrangeiro, como já foi o caso em 2023, com mais de 40 bilhões de reais de entrada de investidores estrangeiros, mas a gente também espera em 2024 a volta do investidor pessoa física e o investidor local para a Bolsa Brasileira, na medida em que, o terceiro ponto, a gente continua esperando a queda da Selic para um dígito, para 9%, e isso deve trazer de volta apetite a risco, e a gente mostra que durante esses períodos de queda de juros, a Bolsa Brasileira performa muito bem. Atualizamos todas as nossas carteiras e para ter acesso ao relatório e todos os detalhes e as novas carteiras, é só acessar o link na descrição desse vídeo. Após um ano de ajustes e rebalanceamentos importantes nas carteiras, poucas foram as mudanças em dezembro para essa entrada em 2024. Em renda fixa local, aumentamos marginalmente a exposição em crédito bancário pós-fixado, com a inclusão de um CDB que complementa o que já detínhamos via fundos que tem foco em exposição a papéis bancários. Nos multimercados, houve uma redução marginal em fundos quantitativos para aumento da exposição em long and short. Lembrando que os fundos macro seguem sendo a predileção nessa classe de ativos. Nas demais classes, seguimos sem alterações para o próximo mês. Vale conferir o conteúdo completo das carteiras recomendadas de alocação no link da descrição ou na nossa página de conteúdo. Vejo vocês ao longo de 2024.